Glória a Jesus. Amém, irmãos? Jesus passou aí. Jesus está aí. Continua aí. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Não é fácil não, viu, estar aqui. Estou sem fôlego. Parece até que eu estava correndo uma maratona. É muita responsabilidade, irmãos. Quando o presbítero Fábio falou comigo para trazer a palavra, eu fiquei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí depois eu pensei, bom soldado tem que estar preparado. Eu tinha uma palavra preparada e fiquei despreocupada só orando. Mas quando foi ontem, o Senhor colocou outra palavra ao meu coração. Glória a Deus. E Deus já tem falado, já tenho me alimentado. Deus tem falado comigo e eu creio que Deus vai falar com você nesta noite. Eu creio que você saiu da sua casa, chegando aqui, buscando algo da parte do Senhor. Se você der lugar e ficar atento à voz do Senhor, não olhe para a irmã Naziane. Fique atento à voz do Senhor e você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Porque Deus já se fez presente, eu já senti a presença de Deus neste lugar. Eu já senti o Senhor falando. Você veio buscar renovo? Você veio buscar força? Glória a Deus. O que foi que você veio buscar da parte do Senhor? Hoje, mundialmente se comemora o Dia das Mães. Nós vamos fazer a nossa comemoração. Já quero convidar todas as mães que estão aqui para domingo. Vai ser o nosso culto com as senhoras. Então, achamos por bem comemorarmos o Dia das Mães no dia 21. E você já está convidada. E hoje, eu também quero deixar aqui um versículo para todas as mães. Não tenho mais a minha mãe. Está com 2 dias que fez 2 anos que Jesus levou a minha mãe. Mas Deus tem nos levantado e tem colocado muitas mães espirituais, né? Hoje de manhã tinha uma irmã nos visitando na sala. E quando nós estávamos dando ali o mimo, ela disse, eu não sou mãe. Eu disse, você ora por mim? Ela disse, eu oro. Você ora pela obra do Senhor? Ora pelos jovens? Ela disse, oro. Então você é mãe. Você é uma mãe espiritual. Muitas não são mãe fisicamente, não tiveram o privilégio de ser mãe, casaram, talvez não tiveram o privilégio de ainda ser mãe, outras são solteiras, mas você é uma mãe espiritual, você ora pela nação, você ora pela obra do Senhor. Então, Deus lhe levantou como uma mãe. E eu também quero aqui parabenizar as mães, porque ser mãe é um trabalho muito duro, não é? Não é fácil, exige muito sacrifício. E eu quero deixar aqui Números, capítulo 6, versículo 24, 24 e o 26, que diz assim, que o Senhor os abençoe e proteja, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenham misericórdia de vocês, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Amém? Às vezes nós mães estamos precisando de paz. Glória a Deus. Quem chegou aqui precisando de paz, o Senhor Jesus é a sua paz. E a palavra dele diz que ele é o príncipe da paz. Glória a Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1º livro dos Reis, capítulo 19. É uma palavra, irmãos, bem conhecida. Hoje, nós vamos comer, vocês vão ter um pouquinho de paciência aí, porque nós hoje vamos comer o rolo todo. Quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor falou ao meu coração. Eu não tenho costume não, depois é que eu vejo, né, que os meninos estão aí gravando. E Deus falava ao meu coração que alguém que está nos assistindo, ou que vai assistir depois de gravado, Deus também vai falar com você. Porque a palavra do Senhor, ela alcança os que estão de perto, mas também ela alcança os que estão de longe. Porque Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Glória a Deus. Então Deus reúne um povo. E Deus manda a palavra dEle de diversas maneiras. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Louva a Deus pela vida de vocês. Já fez 1 mês, né, que nós estamos aqui. E parece até uma eternidade. Parece que nós nos conhecemos há anos. Graças a Deus que o povo do Senhor é assim, né? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Elias, sobre a história de Elias. Vamos falar um pouquinho de Elias. Capítulo 19, versículo do 5, o 7 e o 8 e o 9 diz assim. E deitou-se
e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Posso tirar? Glória a Deus. Que fazes aqui, Elias? Deus tem falado nesta noite, através da sua palavra, através dos louvores, sobre renovo, versículo que eu acabei de ler sobre paz. Glória a Deus. E nós vamos comer um pouquinho aqui, entender um pouquinho da história de Elias. Aleluia. Todo mundo conhece bem a história de Elias, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Eu me senti renovada, porque a palavra do Senhor, primeiro, ela vem para nós que estamos meditando. Primeiro, nos alimentamos para poder levarmos a outras pessoas. E aqui, nesse texto, nós vimos uma narrativa da trajetória do profeta Elias. Elias, um profeta de Deus, um profeta corajoso, que enfrentou 400 profetas de Baal, fora os profetas de Azera. A palavra do Senhor nos diz que Elias falava e o Senhor cumpria. Elias foi tão astuto nas suas palavras que houve uma vez que ele falou que se ele era homem de Deus, que caísse fogo do céu. Ele não disse nem, ele disse segundo a minha palavra, não disse segundo a palavra de Deus. Então nós conhecemos a trajetória do profeta Elias. Porém, houve um momento da vida de Elias que Elias cansou, que Elias teve medo. O que eu aprendo aqui? O que eu acho lindo na palavra de Deus é que o Senhor, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos mostra a trajetória de homens e mulheres. Eu poderia, irmãos, hoje é um culto de missões, mas também um culto, comemoração alusiva ao Dia das Mães, mas foi esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Por certo, alguém está necessitando desta palavra. E nós vemos que chegou este momento, um profeta que tinha tanta autoridade, ele temeu uma rainha má. Glória seja dada ao nome do Senhor, por ele ter feito aquilo que Deus mandou ele fazer. E a rainha o ameaçou e disse que assim como os profetas foram mortos, ela ia fazer com ele. E ele temeu, ficou triste, ficou angustiado. E o que levou Elias a querer se esconder? E eu coloquei um título nessa mensagem que diz: o Deus que surpreende. E se você já chega na igreja ligado na palavra do Senhor, você já ouviu falar aqui através do louvor que Deus, ele surpreende. E Deus vai surpreender crente nesta noite. Você crê? Nós cantamos nesta noite que o Senhor vai mudar o teu cativeiro, que o Senhor vai visitar a tua casa, que o Senhor vai visitar a tua empresa, o teu emprego. Aleluia! O Senhor vai visitar o teu casamento. O Senhor vai visitar essa caverna, assim como o Senhor visitou lá onde Elias estava. Elias chegou a um limite. Elias chegou ao seu limite. Quem não chega? E o que eu acho lindo, irmãos, é que o Senhor, ele deixou bem claro para nós. Ele mostra as virtudes, mas também ele mostra a limitação. Isso é para mostrar para mim, é para mostrar para você que não existe super homens, nem existe super mulheres, não existe super pastores, não. Todos nós somos servos limitados.
Glória seja dada ao nome do Senhor. E Elias, ele chegou a essa situação limite. E o que levou Elias a chegar embaixo de um deserto, embaixo de um pé de zimbro e pedir a morte? Que será? A perseguição, a frustração, o desânimo. E a Bíblia nos relata que Elias pediu a morte. Imagina, irmãos, um profeta que desafiava o rei Acabe, que desafiava Jezabel, que ela quem induzia o rei Acabe a ser mal, a fazer as coisas perversas. Glória seja dada ao nome do Senhor. E de repente, Elias fica triste, bate o desânimo em Elias, e ele vai para o deserto, foge. Glória seja dada ao nome do Senhor. E pede para morrer. E ali o anjo do Senhor aparece a Elias. Glória a Deus. O Senhor viu Elias embaixo daquele pé de zimbro. E disse: levanta-te e come. E Elias, Deus, ele é tão misericordioso que ele poderia chamar uma vez, né? Elias estava tão cansado. Elias estava tão afadigado daquela perseguição, daquela vida. Elias ficou tão angustiado que mais na frente nós vamos ver que quando ele foi responder ao Senhor, ele disse que só ele ficou. Que a Jezabel havia matado todos os profetas e só ele ficou. E o Senhor disse: não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Ei, você não está só. Você não está só nessa caverna. Você não está só nesse desânimo. Você não está só nessa depressão. Existe alguém orando por você. Mesmo que não lhe conheça, o Senhor preservou 7.000 que não se dobraram à idolatria. Glória a Deus. E o Senhor ainda tem o remanescente de Israel. Jesus está voltando, mas ainda há remanescente na terra. E para esse povo que ele vai vir, é para mim, é para você. Aleluia. E ali, Elias foi o que, irmãos? Foi sincero. Para Deus ninguém mente. Você pode mentir para quem for, mas para Deus ninguém mente. E ele chegou àquela situação tão tal que ele não mentiu para Deus, ele pediu a morte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, quando eu estava meditando nesta palavra, Deus colocou ao meu coração que quantos não estão numa caverna? Quantos filhos pródigos se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor por algum motivo, por uma palavra, e entraram na caverna e agora não têm forças para voltar? Quantos perderam um ente querido e não tem mais força de sair dentro da caverna? Outros estão com um casamento fracassado e estão dentro da caverna, estão sem forças. E o Senhor me trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele é a tua força. Levanta-te e come. Olha o pão e olha a água. O pão significa a palavra. A água aqui nesse contexto fala de vida. Porque sem água ninguém vive. Um deserto você pode ficar, irmãos, até 2 dias sem comer. Mas sem água a gente fica logo desidratado. Sem água ninguém consegue passar um dia sem tomar água. A garganta resseca. A gente vai perdendo as forças. E o Senhor apareceu a Elias e disse: levanta. Ele está dizendo para você nesta noite. Ele trouxe você aqui nesta noite para te tirar desta caverna. Levanta, anda, porque muito comprido é o caminho. Ainda tem muita coisa para você. Glória a Deus. E eu acho interessante que quando eu estava copiando aqui, a minha agenda tem umas passagens, e eu estava dizendo: meu Deus, que coisa mais linda, está indo de acordo com a palavra que o Senhor me deu. Aqui diz assim, eu disse: Jesus, eu vou desenrolar esse rolo todinho. Não importa o quão escuro tenha sido o seu passado, com Cristo o futuro será iluminado. Eu não copiei isso, já veio gravado aqui. Ei, Elias, saia dessa caverna.
Glória a Jesus. Elias não é o único, sabia? Elias não é o único a ficar triste. Elias não é o único a pedir a morte. Você sabe Jó? Jó, ele pediu. Jó, ele falou na sua angústia. Por que a mãe dele concebeu? Porque ele não morreu no dia que nasceu. Será que tem alguém aqui que já falou isso? Não sei para que eu nasci. Não sei para que eu sigo, eu não presto. Ei, você presta para Deus. Você não pode prestar para alguém lá fora, mas para Deus você presta. Olha que não importa o teu passado. Com Cristo o seu futuro será transformado. E Ele está aqui nesta noite para te dizer isso. E te trouxe aqui nesta noite porque Ele pode te transformar. Ele pode te renovar. Ele pode te restaurar e pode te dar um nome novo. Pode te dar honra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jó, quem me dera morrer antes de ter nascido. Ou tivesse morrido ao nascer. Jeremias. Jeremias era um profeta das lágrimas, considerado profeta chorão. Jeremias chorava mais por causa do pecado do povo. Jeremias sentia na pele e se angustiava. E a Bíblia nos diz que em Jeremias capítulo 1 e 20, Jeremias estava muito angustiado. Ele faz aquela oração ao Senhor com o coração angustiado. Está vendo que grandes homens de Deus, por onde passaram? Nós não somos nada. Jonas disse, melhor me é morrer. A ordem de Deus para Elias foi, levanta-te. E esta ordem é para mim. Esta ordem é para você também nesta noite. É para você que está aí me assistindo, porque eu tenho certeza, irmão, a palavra não era essa. E o Senhor disse a mim que alguém que está ouvindo esta palavra vai ser renovado e vai sair da caverna. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu passei quase 2 anos dentro da caverna, irmã, a senhora não ia para a igreja? Ia sim. Eu acompanhava o meu esposo na igreja. Depois que a minha mãe morreu, eu não sei o que foi, porque foi algo tão de repente. Minha mãe veio passar uns dias, se recuperar na minha casa, e veio passar uns dias, e durante 7 dias, Jesus levou minha mãe. Onde meu padrasto, quem estava enfermo, que saiu nos braços para o hospital, e eu, para não deixar a mamãe só, trouxe ela para minha casa para cuidar dela, e a gente conversava. Eu lembro-me que eu não pude ir para a igreja nesse dia, foi um dia de domingo. E eu lembro-me que Edmilson foi para a igreja e eu fiquei em casa e eu disse, vamos cantar um hino. E eu peguei uns 10 hinos da harpa, ela numa cama e outra, e a gente começou a cantar, louvar, e ela começou a sentir a presença de Deus. Eu digo, mamãe, chama Jesus que Ele é o nosso amigo. Chama Jesus que Ele está aqui. Ela dizia, filha, eu estou tão cansada, a minha cabeça eu quero descansar. E ela com aquela preocupação, e ela dizia, filha, tu não me deixa só. Se fulano morrer, tu não me deixa só. Eu digo, mamãe, tu és minha cruz, eu vou te carregar. Eu sou filha única, mas eu tenho mais outro irmão. E eu disse para ela, não, mamãe, não vai ser Nora que vai tomar conta de você. Imagina, irmão, minha mãe chegou na minha casa no domingo. Minha mãe passou segunda, terça-feira começou a passar mal, quarta-feira mal, e a gente corre para o hospital. Na quinta-feira minha mãe ficou internada. Na sexta-feira chamaram a gente dizendo que mamãe foi entubada. E na outra terça-feira chega a notícia que minha mãe está morta. Isso acabou comigo. Eu fiquei tão desesperada, porque me deu, sabe, aquele sentimento de culpa. Porque ela pediu tanto para me ver, mas os médicos não deixavam, porque a gente não podia entrar na sala vermelha, não podia entrar. E eu ficava, meu Deus, o que será que mamãe queria me dizer? E a psicóloga vinha e dizia, eu disse para ela que você não saiu daqui, que você estava aqui, que o que quisesse eu passava para você. E foi, irmãos, e eu passei 3 dias e 3 noites trancada dentro de um quarto. Eu só chorava. Mas saía para tomar banho, só não comia. E comecei a mudar.
E fui passando um tempo, e os meus filhos, mãe, quando é que a senhora vai tirar essa foto de luto daí? Mãe, quando é que a senhora... Eu disse, calma, aí eu comecei a conversar com Deus, porque eu estava ali dentro da caverna, irmãos. Mas eu conversava com Deus. Muitas vezes você vê a esposa de um pastor, eu chegava na igreja sorrindo. E muitas vezes, foi logo quando a gente chegou na igreja, que aconteceu esse fato de Jesus levar a minha mãe. E às vezes as irmãs vinham pedir um conselho e eu tinha que dar conselho. Mas quando eu chegava em casa, eu ia para a caverna. Eu só ia para os cultos principais. E muitas vezes, para você ter uma ideia, hoje o meu filho de manhã, eu disse, olha, faz uma agenda porque a semana está corrida e a gente correndo para a obra do Senhor. E ele dizia, manhã, já pensou, a senhora morava em cima da igreja. Mas a senhora não estava na igreja, a senhora está tão longe e agora não para em casa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando eu chegava no banco lá, quando o pastor estava ensinando, era um culto de mocidade ou era um culto de ensino, eu estava com os olhos fechados dizendo, Senhor, renova-me. Senhor, renova-me. Eu não posso dizer para ninguém o que está passando dentro de mim, da minha casa. Meu filho chamava para ir para o shopping, meu filho chamava para a gente sair. Edmilson dizia, você mudou tanto depois que sua mãe morreu. As agendas chegavam para pregar, eu dizia que não, que eu não tinha mais capacidade, que eu não queria mais pregar. Aleluia, glória a Deus. E eu ficava ali. E a família precisando. Minha mãe era a coluna da casa. E eu dizia, Jesus, eu preciso orar pela igreja. Eu preciso orar pelas irmãs que me procuram. Eu preciso orar pelos meus irmãos. Eu preciso orar pelos meus filhos. Eu preciso orar pelos meus netos. Renova-me, Senhor, me tira dessa caverna. Aleluia. O Deus de Elias, Ele é o meu Deus. Ele é o teu Deus. E é Ele quem nos tira dessa caverna. Aleluia, e eu estou aqui de pé, eu estou de pé, porque o Senhor me visitou naquela caverna e nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para te dizer que o Senhor vai te visitar nesta caverna, onde ninguém te vê, aleluia. Elias não poderia parar, porque a ordem era para ele comer e ir, porque ele precisava ir a Damasco, ele precisava ungir 2 reis. O Senhor disse a mim que hoje vai fazer uma coisa tão linda nesta noite. Aleluia. Eu digo, mas Jesus, que coisa linda. Aleluia. E Deus sabe, Ele tinha que ungir 2 reis. Ele tinha que ungir Azael, rei sobre a Síria. E ele tinha que ungir Jeú, rei sobre Israel. E ainda tinha mais. Sabe o quê? Ele tinha que ungir Eliseu, o seu sucessor. Eita, Deus grande. Você pode querer parar. Você pode estar com essa depressão, com essa angústia, com essa frustração. Glória a Deus. Mas se o teu futuro em Cristo Jesus é brilhante. É brilhante. Deus tem um propósito e um chamado na sua vida. E é você que chegou aqui nesta noite. Você precisa voltar à vida cotidiana. E eu dizia, eu não mudei. Meu filho querendo me levar para psicóloga, querendo me levar para psiquiatra. Mãe, a senhora sabia que a senhora está com depressão? Quando se fala em depressão, a gente toma aquele susto. Mas existem vários tipos de depressão. E depressão é uma angústia, irmão, da alma. Você imagine, eu meditando aqui e pensando, Elias, imagine um profeta daqueles de ninguém meter medo nele. Elias chegou para o rei. Quem era que chegava para o rei com tanta autoridade? E contar, esfregar o dedo na cara do rei e mostrar para o rei o pecado que ele estava cometendo. Elias fez isso. Mas Deus nos mostra que Elias era como eu, é como você, ser humano limitado. Limitado. E eu louvo a Deus por isso. Aleluia.
Então você precisa voltar à vida pública. Eu gostava muito, eu não estou muito de estar saindo mais não, mas eu gostava muito de sair, eu gostava muito de passear. Eu tinha um sonho, eu sempre dizia para o pastor, meu sonho, quando eu morava lá, desde que eu casei, meu sonho era morar em Maceió, na capital, para passear. Porque a gente sempre no interior, irmão, sempre morando em usina, dentro das canas, dentro do mato. Indo lá para as igrejas, lá nas lamas, nos barros, só a graça de Deus. E quem que não sonhava em vir para a capital? Quando eu cheguei na capital, irmão, foram 8 meses dentro de casa trancada. Misericórdia. Depois de 8 meses veio a igreja. Depois, com poucos meses, veio a morte da minha mãe e eu na caverna. Quase 2 anos dentro da caverna. Não tinha ânimo para nada. E eu dizia, filha, eu mudei. Mudou, você mudou muito. Mãe, a senhora não é assim, a senhora precisa se levantar. E eu gosto de fazer, eu sou artesã, eu gosto de fazer minhas artes. E eu passei mais de 6 meses, quase 1 ano, sem pegar em nada. Eu não tinha paciência para nada, eu só vivia deitada dentro do quarto. Ora ouvia um hino, ora lia, ora dormia e os dias amanhecendo 5 da manhã e a irmã Naziane, ligada. 5 da manhã não dava sono de jeito nenhum. Estava lá na caverna. Mas sabe o que é que eu me alegro toda vez que eu chego no culto, vocês veem, né, irmã Naziane? Eu sou uma adoradora, irmã. E sou crente pentecostal. Eu sei de onde Deus me tirou, sei o que Ele fez por mim. E eu adoro, verdadeiro adorador, adora, não tem vergonha de levantar a mão, não tem vergonha de dar glória a Deus. Por que se vergonhar desse evangelho? Eu mesmo não tenho. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, o que foi que Deus fez na sua vida. Para você chegar aqui, você não tem motivo de adorar, eu tenho. Aleluia! Deus tem falado, vai mudar cativeiro, como? Adore! Enquanto você está aqui, Deus está lá naquele problema. Deus está cuidando do casamento, Deus está cuidando do emprego. Deus está cuidando dos filhos, da família que estão na farra. Deus está dando livramento lá enquanto você adora aqui. Aleluia! Então você veio para adorar. Você veio para ouvir. Você veio para se abastecer. Elias ouviu a voz do Senhor. Elias teve um encontro com o Senhor lá naquela depressão dele. E isso foi motivo para Elias se levantar. Precisamos tornar a nossa vida. Precisamos retomar a nossa vida. Precisamos retomar o nosso ministério. Obreiros em casa sem fazer nada. Eita. Só está bonitinho nas ceias, no domingo. Ai, Jeová. E os outros dias? Na caverna, sabe lá onde? Somos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados. Eu estou aqui convicta do que Deus está falando. Porque quando eu cheguei neste lugar 1 mês atrás, o Senhor levantou alguém e disse: olha, mulher, o tempo que tu passou ferida dentro do teu quarto, na tua casa, foi um descanso. Agora tu está indo para aquele lugar. Tu vai levantar e vai trabalhar. Aleluia. Elias precisava levantar. Elias precisava comer. Porque muito comprido era o caminho. Eu disse que nós vamos comer o rolo todo. Os planos de Deus, olha o que é que tem aqui de novo. E eu coloquei para não esquecer. Eu tenho que falar isso junto com a pregação. Os planos de Deus incluem você. Será que os seus planos incluem Deus? Estou falando por não crente só, não. Não estou falando só para aqueles que estão me assistindo, não. Eita, eu estou falando para você. Minha gente, enquanto eu estava meditando nessa palavra, que eu vi na página da minha agenda, que eu nunca tinha usado essa agenda, que eu chego aqui, tem essas palavras gravadas nas páginas. E aí, obreiros? E aí, irmãs? E aí, igreja? E aí, mocidade? Eita, Jesus! Os planos de Deus incluem você.
Será que os seus planos incluem Deus? Ou só inclui quando está aqui na igreja? Bonitinho, arrumadinho. Aleluia. Elias precisava chegar a algum lugar. E você precisa. Mas o Senhor não foi lá pegar Elias. Não. Eu estava dentro daquele quarto. Chorava às madrugadas. E dizia, Senhor, olha para mim. Eu não tenho mais minha mãe para conversar. Eu não contava tudo, mas às vezes eu gostava de contar alguma coisa para ela. E mãe sempre é mãe, né? Mãe sempre sente. Às vezes que eu não falava, Deus revelava. Mulher de Deus, mulher de visão. E eu dizia, Jesus, e aí? Chegou um problema na casa do meu irmão. E eu comecei a chorar. Deus, eu preciso estar de pé. Eu preciso ficar no lugar da minha matriarca. Eu agora sou avó. Eu agora sou mãe. Débora disse o quê? Agora me levantarei como mãe em Israel. Primeira juíza. A Bíblia diz que Débora, ela atendia o povo. Embaixo das palmeiras. Não está aqui não, viu? Que está vindo mesmo. E ela propôs ao seu coração orar pela nação. A ser mãe. Eu estou aqui, mulher, por causa da sua oração. Eu estou aqui, irmão, por causa da sua oração. Que tem orado pelos ministros de Deus. Que tem orado pelo povo de Deus. Aleluia. Elias se achou sozinho, profeta desprezado. Agora morreu tudo. Jezabel matou todos os profetas e só eu fiquei. Ei, Elias, não. Ficaram 7.000, você não está só. Você está sabendo, não está? Que Deus está falando com você? É você aí, ó. De blusa preta com as bolinhas. Está sabendo, não está? Que a palavra está entrando, não está? Está queimando, não está? Deus é Deus que revela. Aleluia. Está queimando, não está? É o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Ele que nos impulsiona. Ele que nos move. Ele que nos mostra que sem Ele nós não somos nada. Tu viesse aqui hoje para ouvir esta palavra. Deus é aquele que muda o cativeiro. É aquele que dá nome. É aquele que dá honra. Sai desta caverna, Elias. Aí Elias responde ao Senhor. Senhor, eu tenho sido zeloso, Senhor. Mas os filhos de Israel deixaram a aliança. Aleluia. Derrubaram os altares. Deixaram de adorar. Mataram os profetas. Aleluia. Só eu fiquei. Não tive mais força. Encontrei um pé de zimbro. Uma certa vez eu estava pesquisando, que eu sou muito curiosa, o que era zimbro. É uma árvore pequena, mas é bem frondosa. Ela dá bastante sombra. O Senhor permitiu Elias ficar ali naquele pé de zimbro. Só foi um momentozinho, só para descansar um pouquinho na sombrinha. O calor demais, né? Quando você anda no sol quente, que acha por aí esses pezinhos de pau, você não vai não e fica lá um pouquinho. Meu Deus, o sol está tão quente, chega a dar aquela refrescância. Glória a Deus. E o Senhor deixou Elias ali um pouquinho. Aí aqui diz assim, uma nação, uma canção no coração coloca sorriso nos lábios. Que coisa mais linda. 7.000 joelhos, Elias. 7.000 joelhos, Elias. Não se dobraram. Deus surpreende Elias. E o Senhor diz, sai e ponha-te no monte. Olha o que é que vem ao meu coração. Eleva os meus olhos para os monte aí em cima. De onde me virá o meu? Vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Pare de olhar para baixo, irmão. Pare de olhar para baixo. Você já pensou, se você andar assim, você cai, bate num obstáculo. Você tem que olhar para cima. Seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor disse a Elias, bradou e falou para Elias.
sai. Antes foi levanta-te e come. Elias já tinha comido 2 vezes, não é possível, né, irmãos? Agora o Senhor não diz mais levanta. O Senhor diz sai e põe-te. Tem que se posicionar no monte. E o Senhor disse a Elias, e enquanto Elias estava ali, olha que coisa mais linda. O Senhor passou em um vento. A tempestade era tão grande que atingia as montanhas. Era tão forte que os ventos e as pedras saíam do lugar. Porém, o Senhor não estava naquele vento. Veio um terremoto. O Senhor também não estava no terremoto. Veio um fogo e o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de uma brisa suave. Em umas traduções diz uma brisa suave, em outras diz uma voz suave. Às vezes alguém, esses pregadores famosos, esse povo que gosta de fazer muita coisa, porque eu aprendi que quem faz é o Espírito Santo, ele está aí. Ele está com uma brisa suave, os corações aquecendo. Ele está falando. O mover quem faz é ele, eu não me preocupo com isso, porque o mover quem faz é ele. Se você ficar só pulando, você vai entender o quê? Você vai sair daqui edificado como? Vai chegar a hora da gente adorar. Não é verdade? Aí a Bíblia diz que veio uma voz, oh glória, suave, delicada e mansa. Aleluia. Eu ouvi essa voz. E cada vez que eu ia para a igreja, que eu era renovada, eu agradecia a Deus, porque eu sabia que aos poucos Ele estava me levantando daquilo ali. Cada vez que eu ia para um culto de doutrina, o Senhor me levantava. Aleluia. Cada vez que eu ia um dia de domingo, não era a igreja cheia não, viu? Mas eu era uma adoradora, eu sou uma adoradora. Eu estava dentro da caverna, mas eu precisava que o Senhor me tirasse daquela caverna, assim como você precisa que o Senhor te tire de dentro dessa caverna. E cada vez mais que o Senhor me renovava, mais eu chorava. Não era para eu passar em luta, era porque eu sentia as minhas forças renovando. Meu filho disse, mãe, eu vou ver a senhora ser quem a senhora era antes. Eu vou ver, mãe, a senhora voltar ao que era antes. Porque eu criei meus filhos na casa do Senhor. Eu criei meus filhos andando, irmãos, para um ciclo de oração, que às vezes eu ia de bicicleta e às vezes eu não ia. E o ciclo de oração era 1 hora, em uma BR, em uma casinha pequena, que à noite era galinheiro. E durante o dia era a igreja, em um sítio. E eu ia, mas a minha amiga, que morava juntinho comigo, e os meninos pequenos. E quando chegava lá, quem disse que dava temporada? Dava não, porque a caminhada era longa, chegava cansado. Era, Jesus, cheguei, mas era tão gostoso. Aí hoje eu lembro, são as reservas. Será que Elias não estava naquelas reservas? Será que Elias não estava com o seu depósito cheio? Mas ele estava parado. O Senhor manda te dizer, não é hora de parar. Por causa do desânimo, por causa da perseguição, por causa da angústia. Se você continuar olhando para a angústia, se você continuar olhando para a perseguição, você vai continuar prostrado. Mas o Senhor tem algo para você. O caminho é mais além. O teu futuro em Jesus é brilhante. Eu tinha 17 anos quando o Senhor me mostrou a vinda dele. Hoje eu vou fazer 49, mas está mais perto do que quando eu tinha 17. Mas eu ainda creio que ele vai voltar. Jesus vai voltar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus tem falado desde o começo do culto. Aleluia. E aquela voz delicada. Quando Elias ouviu aquela voz, a Bíblia diz que Elias cobriu o rosto com seu manto e saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou novamente,
por que você está aqui, Elias? Por que você tem ouvido a voz do Senhor e ainda está na caverna? Por que você ainda está parado? Por que o seu ministério não vai para frente? Por que o seu louvor não sobe? Por que você não prega mais? Por que você não sente mais alegria? Por que você não fala mais do amor de Deus? Por que você não tem paz? Se Ele é o príncipe da paz. O que é que você ainda está fazendo depois de comer e depois de ouvir a voz do Senhor dentro dessa caverna? Levante-se. Aleluia. Levante-se. Vai. Volta ao teu caminho. Volta de onde tu parou, Naziane. Volta de onde tu parou. Para quem não pregava mais, professora de escola dominical. Antes de sair de lá, eu tive até vergonha que os irmãos, em homenagem, vieram me dar uma lembrança da escola dominical. 2 anos sem ir para uma escola dominical. Onde muitas vezes doente, ele está aqui para dizer, eu ia para a escola dominical. Onde muitas vezes sem força, com tanto problema, eu ia para a escola dominical. E por tão pouco, passei 2 anos sem ir para a escola dominical. E antes de ir lá, eu disse ao irmão, mas Deus tem me inquietado. Deus tem me inquietado e Deus vai me tirar desta caverna. E Deus tem me tirado. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel. Eu quero dizer para você que tem promessa de Deus aqui nesta noite. Deus não esqueceu não, meu amado. Deus não esqueceu não, minha amada, da promessa não. A luta está grande, mas a promessa está de pé. Elias retoma o seu caminho, o seu ministério, a sua missão. Porque ele ouviu a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele renova nossas forças. A companhia de Deus o fortaleceu. Elias sai dessa situação limite, do seu estado de quase morte, não foi? Do seu desejo de desistir. Você está assim? Deus lhe apareceu e fortaleceu. E deu pão e deu água. Levante-se, coma. Porque o caminho que tem pela frente para você, diz o Senhor nesta noite, é longo. Teu futuro é brilhante, viu? E Deus é quem sabe o teu futuro. Olha só, outra da minha paginazinha que eu virei aqui. Aquele que morreu para salvar, nunca será contra você. Minha gente, diga aí, se é de Deus ou não é? Deus, Ele é lindo. Eu estava com outra agenda. O irmão me chamou, é só orar e dar uma renovada na mensagem. Aí Jeová disse, nem assim como você quer, não. Porque quem conhece quem está lá sou eu. Quem sonda os corações sou eu. Quem vai trazer sou eu. Eu sei o que o povo necessita. Eu sei do que a minha igreja precisa. Não é você não. É por isso que eu digo, Senhor, eis-me aqui. Eu não estou para agradar ninguém. Eu não estou para massagear a ego de ninguém. Eu não estou para dar chave de carro para céu ninguém. Agora eu estou aqui para te dizer que o Deus de Elias está neste lugar. E pode trocar este cativeiro por uma vida de abundância. Porque Ele faz. Aleluia. Deus está fortificando. Tenha em mente neste momento. Isso aqui eu copiei porque eu achei interessante. Olha só. Tenha em mente que no momento em que se está, a espiritualidade quase que não sai lá em cima, não sei falar a palavra difícil, irmão. Que está lá no alto da montanha, é provável que o vale esteja à espera. É verdade? Uma vez a gente está assim, outra hora a gente está assim. Oh meu Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós. Mas não é para ficar desanimado nem surpreso, não. Porque quando isso acontecer, ao contrário de você ficar surpreso, vamos descansar
Não, o tempo do descanso passou. É o tempo que você estava aí. Você vai sair daqui hoje e já vai sair daqui dizendo, oh, glória a Deus, eu vou sair dessa caverna, eu já saí dessa caverna, eu já estou na porta. Você vai sair daqui e não vai mais entrar na caverna. Porque aquele tempo foi só um tempo de descanso. Já chegou, ou seja, já passou o descanso. Então ouça o sussurrar tranquilo de Deus. Ele te chama e a sua presença diz que tem mais trabalho esperando para você. Tem trabalho, obreiros. A seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Onde estão os trabalhadores? Dentro da caverna? Não pode estar, tem que estar aqui. Onde estão os trabalhadores? Onde estão os profetas? Onde estão Elias? Onde estão os Elias? Aleluia, ninguém entendeu não. Foi aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Eu vou concluir, se preocupe não que eu não vou chegar à meia-noite não. E eu achei lindo isso aqui. Quando somos o sal do mundo, demonstramos aos outros que Jesus é a água da vida. Já pensou? Se Elias, vou concluir, se Elias tivesse permanecido dentro daquela caverna, hein? Como era? Se a Bíblia diz que nós somos o sol da terra. Se a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, ou você acha que do jeito que os dias são maus, porque a palavra do Senhor diz, do jeito que as coisas estão assim, atropelando, a perseguição e tanta coisa está acontecendo, você acha que ainda não piorou? É por causa de quê? Por causa da luz que ainda está no mundo. Mas se prepare, que essa luz vai ser tirada. Essa luz vai ser tomada. Aleluia. Esse sal não vai haver mais. Você sabia que é o sal que dá sabor? Às vezes o povo pensa que é o tempero, né? Que você coloca tantas especiarias, mas não é não. Coloque um monte de bagulho dentro da comida. Coloque todo tipo de tempero, mas não coloque o sal para você ver. Não dá sabor de nada. Não tem sabor de nada. De nada. Coloque alguma coisa que não use sal. Pode ser o tempero especial que for, mas se não tiver sal, não tem sabor de nada. Ei, Jesus está dizendo para você, você é o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Nós somos o sabor deste mundo. Nós somos a luz desse mundo para guiar aqueles que estão em treva. Então Elias, levanta, come e sai dessa caverna. Aleluia. E eu achei algo interessante aqui, e eu copiei para terminar esta mensagem. Diz assim, o urso veio e preparou Davi para o leão. O leão veio e preparou Davi para Golias. Golias veio e preparou Davi para Saul. Saul veio e preparou Davi para o trono. Deus permite as situações aparentemente impossíveis em nossas vidas, na minha, na tua vida, para nos levar a lugares maiores. Quando chegarmos no limite, Deus chega com providência. Você entendeu? Quando chegarmos ao limite, Deus chega com providência. Elias chegou ao limite, mas o Senhor chegou com a providência. E o Senhor é providência. O Senhor é providência na minha vida. O Senhor é providência na tua vida. Aleluia. O limite de Elias era o quê? A caverna. Deus falou com Elias lá na caverna através de uma brisa suave. O limite de Moisés foi o quê? Foi o mar. E Deus abriu o mar. O limite de Abraão era a morte de Isaac. Já pensou? Uma promessa prometida. E de repente o Senhor requer. Foi o limite dele. Só que quando chegou o limite, Deus providenciou o quê? Deus providenciou o cordeiro. O limite de Ana era o quê? Era ser estéril. Não só de Ana, como de outras mulheres que eu poderia citar aqui. Mas o que foi que o Senhor fez quando chegou ao limite de Ana? O Senhor abriu a madre de Ana.
algo impossível para o ser humano. Aleluia. O limite de Jesus era a cruz. Quem o ressuscitou? Deus o ressuscitou. Glória a Deus. Qual é o seu limite? Qual é o seu limite nesta noite? Aleluia.